Oi, eu sou a Tati, sou autista nível 2 de suporte. E hoje eu quero falar um pouco sobre alguns mitos do autismo que eu andei vendo por aí. Então, deixando claro que tudo que eu vou falar é sobre mim, sobre a Tati autista, porque o autismo ele é um espectro. Então, nós não somos todos iguais, né? Então, eu vou falar sobre mim, tá? Há autistas diferentes, com diferentes características. Então, lembrando sempre isso, o autismo é um espectro. Se você conhece, mas eu conheço um autista, ele não é assim? Dane-se, ele não é assim porque ele é uma pessoa diferente. Simples assim. Então, vou começar com o primeiro. Pessoas autistas nunca se tornam independentes. Mito, né, gente? Eu, por exemplo, trabalho, me sustento, tenho família. Então, isso de ser independente ou não, eu acho que é um pouco relativo, porque desde os meus 13, 14 anos que eu trabalho, que eu já corro atrás das minhas coisas para não depender dos meus pais. Mas eu vou ser sincera para vocês que eu sou nível 2 de suporte. Para algumas coisas eu preciso do meu marido, por exemplo, preciso de um suporte, que as minhas filhas estejam perto, eu preciso. Mas hoje, se fosse preciso eu viver sozinha, eu sou capaz de viver sozinha. Seria fácil? Não seria fácil. Eu evitaria muito mais coisas, Por exemplo, talvez no karatê eu não entrasse, aqui ó, tô com a camiseta do time hoje. Talvez eu não entrasse sozinha no karatê. Eu estou lá porque eu tô com o suporte da minha família junto. Então tem algumas coisas que se eu fosse sozinha hoje, Deus que me livre, eu não faria. Mas seria capaz de me sustentar e viver sozinha? Sim, mas seria ruim. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós mulheres conseguimos fazer o masking. Eu odeio que tudo é palavra em inglês. A gente mascara, a gente se finge de neurotípico melhor do que os homens. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Que uma vez, esses tempos atrás, eu estava num ambiente e tem tipos de ambiente que me deixam agoniada, que vão me... Sabe, eu preciso sair. Que são pessoas conversando ao mesmo tempo, tipo uma roda de pessoas conversando, sobre isso me deixa aflita. E nesse dia eu tava com a minha filha mais nova. Ela tem 11 anos e ela tem altas habilidades. Ela foi de uma sensibilidade, assim, incrível. Ela simplesmente viu que eu tava começando a ficar tensa e ela veio e colocou a mãozinha nas minhas costas. E ficou parada com a mãozinha nas minhas costas. Como quem diz, eu tô aqui, mamãe. Eu tô aqui, calma, eu tô aqui. Não é a coisa mais fofa desse mundo? Eu acho. Coloquei o Obi ali atrás, ó. Hoje ele tá com uma peruca, ele tá muito fashion. E um chapéuzinho. O Obi tá muito hoje. Então, segundo mito. Autista é uma pessoa antipática e antissocial. Eu conheço autistas que são simpáticos. Quando eu tô no meu hiperfoco, que é o meu trabalho, que é no trabalho de foto e vídeo, não no jornalismo. Aí eu sou extremamente simpática, faladora, eu gosto daquilo que eu tô fazendo, eu gosto de andar com as minhas câmeras e tudo. Mas na minha vida pessoal, eu tenho consciência... Oh, meu quadradinho aqui. Eu tenho consciência de que eu causo uma antipatia natural nas pessoas, porque talvez eu não reaja como aquelas pessoas estão esperando. Então, às vezes, você fala com uma pessoa, você espera que ela faça alguma coisa, e eu vou ficar assim. Então, que todo autista é antipático ou antissocial é mito, porque é um espectro. Aos que são e aos que não são. Então, eu me enquadro assim. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou muito alegre, estou muito feliz. Com foto e vídeo, não com jornalismo. Eu estou muito feliz, estou muito alegre. Você vai ter, assim, a Tati mais feliz do mundo. Mas da minha vida pessoal, pro resto, eu admito que eu sou um pouco antipática e antissocial. Porque eu não reajo da maneira que as pessoas esperam que eu reaja. Por exemplo, me mostram uma piada, um meme assim no celular, olha, eu... Tá, e daí? É um jeito de pensar diferente. Ou eu tô num lugar, numa situação, as pessoas estão se divertindo, eu tô sentada no meu mundo ali, imaginando outras coisas, e ao mesmo tempo ouvindo o que todo mundo tá falando. Então, eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, eu sei disso, mas não são todos os autistas. Por exemplo, no karatê, eu tento dar o meu melhor para não ser antipática. Mas ainda é um lugar assim que é um pouco hostil
pra mim, não que eu, pelo amor de Deus, não tô falando mal da minha escola, tô falando de mim. São muitas pessoas conversando, às vezes muito ao mesmo tempo. Então, se eu estiver inserida num grupinho e as pessoas começarem a falar, eu vou ficar agoniada, porque eu não sei quando eu posso começar a falar e quando eu tenho que terminar. Eu não consigo. Essa dinâmica para mim é um pouco complicada, né? Então, eu costumo ficar mais quieta na minha, assim, é muito difícil eu me abrir a... É só algumas pessoas mesmo, assim. E com o tempo, e eu estou lá, acho que há uns 2 anos, 3 anos, nem sei quanto tempo eu tô lá. E eu conto na mão, assim, quantas pessoas que eu consigo conversar, que eu consigo falar. Mas é tudo aos pouquinhos, né? Então, eu não sei como é que eles me julgam lá, não sei dizer. Às vezes eu até me pergunto se no karatê eles gostam de mim ou me suportam, né, Albi? Porque eu sou chata, mas a minha família vale a pena e tá todo mundo lá. Então fica essa questão, será que eu sou suportada? Ou será que gostam de mim? Eu não sei dizer. Sério, gente, eu não sei dizer. Outro aqui. Todo autista tem dificuldade de olhar nos olhos? Sim. Sim, isso é verdade. Mas não quer dizer que eu não vou olhar nos seus olhos quando eu estiver falando com você. Pode ser que eu olhe, né, Albi? Então, mas eu olho, quando eu olhar pra você, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Agora eu tô conversando com você, eu acho que já deu um tempo. Será que a pessoa notou que eu tô olhando nos olhos dela? Agora eu não preciso mais olhar. Agora eu posso olhar para os outros lugares, conversar. Não, mas agora eu acho que eu tenho que olhar um pouco de novo para não parecer esquisita. Então eu vou olhar. Daí eu olho um pouco e depois eu não olho. É desconfortável, me tira a atenção completamente daquilo que eu tô fazendo e me tira a atenção daquilo que você está falando. Então, no karatê, como a gente faz o Kihon, alguma coisa, eu estava até conversando com uma colega hoje. Eu não olhava nos olhos dela. Eu não consigo olhar nos olhos, mas eu olho aqui. Aí eu consigo fazer. Se eu olhar nos olhos, eu não faço nada. Tá. Todo autista é agressivo? Não, né, Albi? Não, não. Tem autistas que são muito legais, muita gente boa, nada agressivo, independente do nível de suporte, 1, 2 ou 3. Tem autistas que são e que não são, tá? Então, isso depende da pessoa. Vou falar por mim. Eu tenho uma parte agressiva muito forte em mim, mas que, como no karatê, um dos lemas do karatê é conter o espírito da agressão, e eu tento. Então, eu não gosto de grito, porque grito dói em mim, não gosto de grito. Então, quando eu vou brigar com as minhas filhas, normalmente eu falo pequenininho, eu falo, a mamãezinha pediu, a mamãezinha tá pedindo. Elas falam, elas sabem que quando eu falo pequenininho, assim, é muito pior do que eu gritasse, né? Mas eu tenho uma coisa que é meio que não mexa comigo, porque se você despertar isso aqui, vai ser difícil de me segurar. Eu não sei até que ponto essa minha agressividade não é só uma coisa de ser humano. Por exemplo, eu sou mãe. Se você mexer com a minha filha, dependendo do que você fizer, você pode esperar qualquer coisa de mim. Uma mãe neurotípica pode ser assim? Eu acho que sim, né? A gente vê relatos assim. Se eu estiver no meio de uma crise, aí sim, eu posso ser agressiva. Se eu estiver na crise explosiva, que é o meltdown, a crise mais assim. Então eu posso ser agressiva contra mim mesmo e contra outras pessoas. Posso ser agressiva sim. Mas até que ponto isso não é humano? Você tá no meio de uma crise, de uma ansiedade, de um pânico, qualquer coisa, significa que você perdeu o controle. Se você perdeu o controle, eu acho que independe de você ser autista ou não, né? Existe a parte agressiva, existe a parte da parte agressiva que eu tento com todas as forças controlar. Então não é todo autista que é agressivo. Então, todo autista tem problema de fala. Não, né, gente? Eu acho que eu tô falando bem. Inclusive, sou formada em comunicação social. Mas qual é a questão aqui? É que o autismo, cada autista vem com o seu pacotinho de comorbidades, eu costumo chamar assim, de problemas. Por exemplo, eu vim com intolerância ao glúten, enxaqueca, que eu tenho desde criança, ansiedade. Então cada um vem com o seu pacotinho, que se eu escrever aqui meu pacotinho, é muita coisa. Então pode ter dificuldade na fala, dificuldade motora, deficiência intelectual, pode vir muitas coisas junto com o autismo, não que sejam características do autismo, mas são coisas que vieram junto, no seu pacotinho, junto com o autismo que a gente recebe
Não sei por quê, né? Mas eu falo bem, né, Obi? Você não acha que eu falo bem? O Obi fala muito bem, é que ele tá tímido. E o último desse vídeo, porque tem muitos outros, né, assuntos, muitos outros mitos e verdades, né? Todo autista é insensível. Não, não é verdade. Eu, inclusive, eu sou sensível demais, eu sou chorona. Meu Deus, como eu sou chorona. Eu sou muito chorona. A minha empatia, ela chega num ponto que eu não posso ver, por exemplo, filme de robôs lutando. Porque aquilo, me dá dó, eu choro, eu não consigo. Eu não consigo ver Godzilla versus, quem que era? Era o King Kong, eu não consigo ver. Porque eu choro, não dá. Então, eu tenho uma sensibilidade muito, muito, muito extrema. Eu sou muito chorona. Junto com a agressividade, vocês já entendem, né? Eu sou extremamente chorona. Eu tenho muito medo das pessoas e daquilo que elas falam pra mim. E me machucar é muito fácil, infelizmente. É muito fácil. E depois de muita terapia que eu fui aprender que eu não tenho que guardar o que me machuca. E eu acho que isso vale para todo mundo, não só autista, pelo amor de Deus. Então, eu tenho um pouco de falta de filtro para falar também, mas enfim. Se a pessoa me magoou, talvez eu não consiga chegar no olho dela e falar, você me magoou. Mas você vai receber um áudio meu dizendo, você me magoou. E eu vou explicar por que me magoou. Eu aprendi que você tem que dizer para a pessoa. Então, me machucar é muito fácil, mas lidar com a consequência de ter me machucado, já não é muito fácil. Porque eu aprendi que eu tenho que reagir, eu tenho que falar, eu tenho que ser verdadeira. Então, bateu, vai levar. Falou o que não quis, me magoou, eu vou falar para você. E os neurotípicos, eles não estão muito acostumados com alguém que chega para você e fala, não gostei do que você falou, fiquei triste. Não é ser insensível. E se alguém tem alguma dúvida sobre autismo, autismo adulto, autismo leve, autismo nível 1, nível 2, que é sobre o que eu saberia falar, nível 3 é um nível mais severo. Então eu não tenho como falar porque não é da minha vivência. Vou falar para vocês da minha vivência, tá? Daquilo que eu conheço e dos autistas que eu conheço. Podem mandar pergunta, eu vou responder em vídeo, não vou expor ninguém, vou responder tranquilamente, assim como muitas mães me mandam perguntas e me agradecem, porque deixa mais claro para elas a reação dos filhos a algumas coisas, né? Que elas não entendem. Mas eu posso dar voz para quem não fala ainda.